Esse aqui é o nosso pão integral. Aqui na bacia, a gente já tem a farinha, o açúcar, o fermento, o óleo e a água mineral. O sal eu costumo colocar depois. Aqui, fica aqui separadinho. Então, qual que é o primeiro procedimento? Eu vou primeiro misturar isso aqui, tá? E depois eu vou deixar, depois que eu misturar, que eu ver que misturou bem, eu vou deixar ele aqui descansando por 10 minutos, porque a farinha integral, ela demora um pouquinho mais para ela absorver o líquido. Então, por isso é necessário que ela fique descansando esse tempo. Aí depois sim é que você vai pegar para começar a sova. Gente, olha só, tá? Misturei aqui e eu vou deixar ela descansando. Eu uso essa farinha aqui, ó, da Dona Benta. Então, eu costumo colocar 600 gramas de água e geralmente não precisa de mais. Mas é necessário deixar esse tempinho, ela aqui, tá? Você só faz misturar. Ela vai ficar isso aqui, ó. Você misturou, deixa ela aqui, tá? Na vasilha, que seja na sua batedeira, porque eu faço à mão. Então, tá aqui. Aí eu vou deixar ela aqui descansando. Depois de 10 minutos eu vou voltar aqui pra mostrar a vocês. Pessoal, enquanto tá aqui descansando a massa, eu vou picar a ameixa, tá? Pra colocar. É ameixa seca, sem caroço. E em cada pão de 300 gramas que eu faço, eu coloco 40 gramas de ameixa. Então, ela já tem que estar picadinha. Aí, eu já deixo ali pesado. A ameixa, que eu vou usar, granola, se for passas. Quando é recheado com frango, então, vai 250 gramas de massa, né? De massa crua do pão. E 100 gramas ou até 130 de frango para o recheio. Frango já cozidinho, desfiadinho. Eu gosto de cozinhar o peito de frango já todo temperadinho. Aí depois é que eu venho desfiando ele, certo? Então aqui, ó, eu já vou pesando, né, as porções de cada pão. Coloco aqui, eu taro a balança, venho, e aí cada pão 40 gramas de ameixa. Pois, gente, 10 minutos se passaram, tá? Eu costumo, ó, corto o plástico e coloco ele. Então, olha aqui como é que ela tá. Essa massa, gente, ela é uma massa grudenta. Ela não é como a massa branca. Então, como eu não faço ela na batedeira, olha como ela fica, tá? Então, aqui, o que que acontece? Às vezes, a pessoa vai lá, põe farinha. Vai lá, põe farinha. E aí, quando ela assa, aí dá o ponto, né? Aí, quando ela assa o pão, a massa o pão tá duro. Então, o que que eu uso? Essa espátulazinha, que ela vai me ajudar a ficar aqui, ó, tá? Agora, eu coloco o sal. Só que você pode colocar o sal antes. Essa aqui é uma coisa minha. Eu gosto de fazer isso aqui, até porque, nesse momento aqui, ó, ela vai me ajudar mais com essa questão de que a massa tá bem grudenta. Então, é nesse momento aqui, ó, que eu vou colocando sal. Só que se você é daquele tipo de pessoa meia voadinha, tá? Toma cuidado. Então, ó, eu já deixo o sal aqui pra não esquecer. Imagina, você achar que já tá tudo pronto, né? E aí, vai lá, sova a massa sem colocar o sal, né? Então, vocês viram aqui? Quando você vai colocando o sal, ela fica, né? Até melhor. Aí, não vai grudando tanto. Eu venho aqui, ó, com um pauzinho de macarrão. E durante 10 minutos eu faço esse trabalho aqui. Viram? E vem, tá?
Aqui eu vou dobrando. Se ela estiver grudando, eu pego isso aqui, ó. Essa aqui não tá. Ficou perfeita, gente. Mas, às vezes, ela pode estar grudando. Então, você vem com a espátulazinha, ó. Não tem uma espátulazinha, não. Pega alguma coisa que você tem na sua cozinha, uma faca, sabe? E aí, você vem, ó. Ó, te ajuda. Se você tem batedeira, perfeito. Então, eu vou ficar fazendo esse trabalho aqui, ó, de abrir e dobrar e abrir novamente por 10 minutos, ok? Ô, gente, se passaram 20 minutos, tá? E olha aqui como que a massa está, certo? Deixei aqui descansando esses 20 minutinhos. O que que eu vou fazer aqui, ó? A massa branca eu já não faço isso, porque eu sovo ela 10 minutos e deixo lá. Mas essa aqui não. Outra coisa, quem vai sovar com isso aqui, cuidado. Se você faz isso aqui, ó, então acontece isso, ó. Então, não é pra você empurrar, colocar força. É só pra empurrar a massa pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E leve, não coloca força. Que tem gente, ai, mas... Não, gente, ó, é sem força, não vai doer nada, não. Aqui, ó. Vem aqui. Vem, ó, puxando aqui. E a gente vai fazer isso, tá? Por mais de 10 minutos e deixar ela descansar até a hora de formar os pães, ok? Depois de 3 horas de fermentação, a gente vai agora modelar os pães. Dar uma sovadinha, um pouquinho mais. E aí a gente começa a modelar. Esse aqui vai ser o recheio de frango. Então, eu deixei ele com 253. Gente, os pães que vai ameixa, granola. Então, a massa crua, 314 gramas. 310 a 314 gramas, certo? Aí, vai mais 40 gramas dos grãos. Para depois de assado, o pão ficar com 300 gramas. Depois de cada bolinha pesada, a gente abre assim um retângulo e vem colocando. Aqui no caso, né, ameixa. E vamos enrolar. A emenda aqui, ó. Pega o fundo dele aqui, ó, puxa pra onde vai ficar a emenda. E essa emenda sempre pra baixo, ok? O corte aqui em cima, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Eu uso essa faca de serra. E uso a tesoura também, uma tesoura que você use só na cozinha. Você pode usar para fazer uns cortes também. Aqui é a forminha que eu uso para assar. Agora um de granola, que na verdade é granola com castanha do Pará. Aqui o de granola.
Esse aqui é o de frango. Então, como eu falei, tem 250 gramas de massa. E aqui vai 100 gramas de frango. Aqui tem um total de 140 gramas. Então, coloco apenas 100 gramas. Ele vai dar o quê? 350. Porém, depois de assado, o peso dele vai para 310, 315, certo? Agora, a gente vai pincelar com gema de ovo apenas. E colocar ele lá dentro do forno, deixar ele lá pra mais uns 10 minutinhos. Depois é só... Pode ser que precise mais tempo, tá? Isso aí tem que observar. Quando ele dobrar de volume, aqui eu já tô percebendo que ele já tá só mais 10 minutinhos. Aí eu ligo o forno, tá? No mínimo, você liga o seu forno no mínimo e deixa ligado lá por 10 minutos com o pão lá dentro já. Depois disso, você aumenta o forno. Pronto, ele vai ficar o total de tempo lá. No meu, gente, geralmente é 35 minutos. Então, essa questão de forno aí depende muito. O meu forno é um forno convencional, é um forno de fogão. Meu fogão é um fogão de 6 bocas, é um forno antigo. Geralmente é esse tempo aí que fica, 35 minutos. Então, essa massa me rendeu aqui, ó, 4, 5, 6 pães, ok? Gente, o forno tá desligado, certo? Tô ligando aqui agora. Então, aqui, ele tá aqui no mínimo, tá? Então, depois aqui, entre o mínimo e o meio, certo? Aqui é o mínimo, aqui é o meio. Depois de 10 minutos, eu venho e coloco ele aqui. Pessoal, passado 10 minutos, eu venho aqui, ó. Então, entre o meio e o mínimo, né? Vocês estão vendo que o meu nem marca mais, mas eu já conheço, tá? O que que vai acontecer? Eu vou colocar um bolo aqui. Então, ó. Tá? E vou vir com o bolo, certo? Tá aí. Depois de 10 minutos, olha como ele ficou. E vocês podem perguntar assim, mas e ficar abrindo o forno? Sim, pode acontecer. Eu faço isso, gente, porque eu já conheço. Mas aí, nesse caso, eu ia colocar um bolo. Não aconselho, quem tá começando. Então, o que é que vocês fazem? Depois de 10 minutos, coloca lá na temperatura adequada e pronto, entendeu? E agora é só esperar. Abrir ele lá pra olhar. Depois de daqui mais a 20 minutos, você já pode abrir pra olhar. Que aí já vai estar 30 minutos que ele tá lá. O meu, com 35 minutos, fica pronto. Então, eu já conheço aqui meu forno. Aqui não entra ar, tá? Então, quando eu abro aqui, não corre o risco. Quando o tempo tá frio, eu fecho tudo pra poder eu abrir o forno, entendeu? Pra não acontecer de entrar ar na hora que eu fizer essa abertura, ok? Então, é isso. E aí, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o bolo, o pão pronto. Gente, olha só. Tirei do forno, tá? Agora eu vou colocar eles ali em cima de uma grade pra poder não ficar úmido embaixo. Então, o que que eu faço? Esse que é o recheio, eu vendo ele aqui mesmo, né? O de frango, tá? Então, ele fica aqui. Esses outros eu costumo tirar. Eu embalo só no plástico filme. Então, eu tiro daqui da embalagem e coloco em cima de uma grade para poder não ficar úmido no fundo, certo? Depois de frio, é só embalar. Então, aquela receita lá, tá aqui 4 pães de ameixa, um de granola e um de frango, ok?
Lembrando, gente, que a gente usou 1 kg de farinha de trigo, 600 ml de água, 140 gramas de óleo, é grama mesmo, tá? Nós usamos 20 gramas de sal, 60 gramas de açúcar demerara ou mascavo, o óleo de milho, o óleo de girassol ou óleo de canola, ok? 10 gramas de fermento biológico seco. Misturou tudo aí, colocou para descansar 10 minutos, volta, vem, sova a massa, deixa descansar mais um tempo, sova novamente, deixa descansar, depois forma os pães, já coloca no lugar onde você vai assar, coloca lá dentro do forno desligado, espera até ele crescer um pouquinho de volume, liga o forno no mínimo e aí você vai lá, deixa 10 minutos. Após 10 minutos, você aumenta um pouquinho a temperatura do seu forno. E aqui, ó, prontinho.